Fracassar. Falhar, não atingir o objetivo esperado, não ter o resultado que se deseja. Muita gente tem esse medo. E acredite, nós nunca tivemos esse medo. Isso mesmo. Porque a gente sempre acreditou no nosso potencial, na nossa dedicação e de que um dia isso daria certo. E é por isso que nós chegamos aonde a gente chegou no Consultor 5K. Então tenha certeza que quem se dedica, quem batalha, consegue, vai chegar lá. A gente tem que lembrar que todo mundo falha, é normal do ser humano. Em qualquer momento a gente pode estar sujeito a falhar. É fato, isso já aconteceu com a gente em muitos momentos da nossa carreira e com certeza vai acontecer com vocês porque é ser humano. Ser humano erra, a gente sabe disso. O que não é normal é desistir no primeiro erro. Isso não é nada normal. Porque o fracasso, a falha, só mostra que a gente está indo um pouquinho mais além do que a gente está habituado. E por isso teve um deslize ali no meio do caminho. Então é normal falhar, o que não é normal é desistir. Ou simplesmente não buscar, não começar. Tem muitos profissionais que são muito bons, que têm um baita potencial e que nem começam na consultoria de alimentos justamente por medo do fracasso. Nós nunca tivemos esse medo de fracassar, a gente sabia que uma hora ou outra ia acontecer, que a gente ia errar e que estava tudo certo, que nós íamos levantar, né, a cabeça de novo e resolver. E é isso que a gente precisa. Não pode deixar de não fazer ou simplesmente se desmotivar porque o fracasso ou o medo eles chegaram. Eles vão estar sempre, né, batendo na nossa portinha, a gente precisa saber lidar. E uma coisa é certa, se alguém já conseguiu nessa vida, a gente também consegue. Isso é algo que a gente sempre pensou. Por quê? Eu não tenho nenhuma diferença de uma pessoa que consegue, por que eu não vou conseguir? E isso vocês têm que colocar na mente de vocês. Podem ser que existam obstáculos diferentes, com certeza. Mas se aquela pessoa conseguiu, vocês também conseguem. Então tenham esse espírito de que a gente consegue. Eu vou batalhar até conseguir. Não é eu vou batalhar e no primeiro desafio eu vou me desmotivar. Não. Eu vou fazer dar certo. E se tu tem o sonho de se tornar um consultor de alimentos 5K, tu quer muito isso na tua vida, começa. Não para por causa do fracasso. Começa que tu vai conseguir. Esses desafios que acontecem, eles acontecem em todos os momentos, em todos os lugares e com todo mundo. Contigo também vai acontecer. Tu vai fracassar. Tu vai, não vai? A gente fracassou diversas vezes. A diferença é que a gente não tinha medo disso. Não tenha medo desse fracasso. Se tu fracassar, tu vai lá, resolve a situação e bola pra frente. E vamos lá. Quantas pessoas na tua família tu conhece que tentaram projetos, tentaram e quando vê, desistiu. Não deu certo. Mas será que não deu certo ou será que essa pessoa desistiu antes de dar certo? Porque até que as coisas realmente comecem a engatar e a dar certo, leva um tempo. E nesse caminho terão obstáculos, não vai ser uma linha crescente, não. Vai ser uma curva e essa curva vai trazer dificuldades, desafios, fracassos que serão momentâneos. Só que tu tem que estar sempre com a cabeça adiante, pensando lá na frente, que é só um obstáculo que tu vai passar por esse e tu vai ser muito melhor do que tu era antes. Bom, e o fracasso ele pode vir de várias maneiras, tudo depende de cada pessoa, das crenças, da cultura, né? Enfim, de como foram criadas. Uma dessas maneiras é não gostar do que faz. Escolheu uma profissão, sonhou com aquilo, batalhou, lutou por aquilo, chegou naquele momento e não gostei. Ah, não era isso que eu queria, não sonhei pra minha vida isso, e agora o que que faz? Que fracasso que eu sou de pessoa, meu Deus, que profissional fracassado que eu sou. Mas não é bem assim, isso faz parte. E que bom que tu enxergou isso, que tu pensa daqui, sei lá, 40 anos, tu vê que, não deu certo. Né? Que bom que a gente inicia uma profissão e daqui a pouco não é aquilo, a gente tem milhares de outras oportunidades. E não tenham medo, gente. Não tenham medo de ver que, meu Deus, não é isso, não tô gostando. Muda. Acha outra coisa que tu possa fazer ainda dentro da tua profissão. Ainda não deu? Muda de novo. Não deu? Bom, não é isso, não é pra mim. Parte pra outra área. Tá tudo bem. O problema é não tentar, porque sem tentar, a gente nunca vai saber se a gente vai gostar ou se não vai gostar. Ou daqui um pouco ficar naquela área, porque é o que sobrou. Agora que eu escolhi, já eras. Não tem mais tempo, não tem mais o que fazer, eu me dediquei tanto pra estar aqui, agora já eras. E viver naquela infelicidade, porque acha que não tem mais o que fazer. Quantas pessoas a gente vê, eu acho lindo de ver, que trocam de profissão, que agora não é isso, vou ir pro marketing.
Que coisa mais boa, gente. Isso não é fracassar. Isso é poder enxergar em si que existem outras oportunidades que vai tornar aquela pessoa mais feliz. Então não vejam isso como um fracasso, vejam isso como uma oportunidade de fazer algo que vai te deixar mais feliz. Outro tipo de fracasso que muita pessoa comenta e sente é quando tu tá trabalhando com alguma coisa e não sente teu coração bater, não se sente extremamente realizada, não tem todo aquele mundo lindo e maravilhoso que as pessoas falam, que tu tem que ter um propósito, tu tem que seguir a vida, tu tem que achar algo que teu coração bate muito forte e aí tu não se sente realizada com aquilo. É normal, gente, às vezes a gente vai ter que fazer atividades que nosso coração não bate. Tá tudo certo. Entenda qual é a diferença dessa utopia que a gente vê em livros, que a gente vê em cursos. Entenda qual é a diferença, qual é a realidade. Agora, se realmente não tô legal, tô ficando até mesmo depressiva, porque eu não sinto que eu faço algo útil, eu realmente não gosto do que eu faço, beleza? Aí a gente pensa, mas também não pensem que é todo mundo um mundo feliz, lindo, maravilhoso. Não é. Não é essa a realidade. Na prática, não é. E isso acontece muito com quem está iniciando, porque quando a gente está iniciando, a gente super imagina uma realidade, que é o mundo lá de Paris, com um croissant, tomando uma espumante, feliz. Gente, a vida real não é assim. E a gente sai da faculdade achando que é. Agora eu me formei, eu vou implementar tudo, vou resolver tudo, vai ser maravilhoso, eu vou ser super útil. E lá na prática, não é assim. Tem o proprietário, tem os problemas do dia a dia, tem falta de dinheiro, os funcionários são difíceis, daqui um pouco não é aquilo. Só que não é porque não é pra ti, não é porque tu estava com uma expectativa muito alta sobre algo que na realidade não é assim. Então alinhar expectativas é muito importante para que tu não se sinta, desmotivada, ache que não é pra ti. Outro ponto importante sobre isso é que muita gente tem aquela necessidade de se sentir valorizado. Tem a necessidade de que o outro fale, o teu trabalho tá muito bom. Maravilhoso. Eu tô gostando muito, é isso mesmo. Gente, não esperem, senão vocês vão se frustrar. Não esperem que o dono do negócio vai chegar e vai dizer pra vocês, realmente, hein? É foi o melhor investimento da minha vida. Realmente. Gente, não vão falar. E se falar, ótimo. Só a gente não pode esperar. Não esperem por isso. A realidade é que pouquíssimas pessoas sabem elogiar o outro e reconhecer o outro. Não é normal. É só a gente pensar por nós. O quanto a gente reconhece outras pessoas. Não é algo cotidiano como dizer bom dia. Não é. Então não fiquem criando essa expectativa e não achem que o trabalho de vocês está ruim. Simplesmente porque alguém não valoriza e alguém não elogia. Essa valorização ela tem que partir de nós, da gente mesma. Olha só, eu fiz o que eu pude, entreguei o meu melhor, fiz tudo que realmente estava ao meu alcance, foi o melhor que eu podia dar naquele momento. E essa valorização tem que vir da gente, porque aí a gente vai se sentir menos frustrada, a gente vai se sentir mais valorizada, ou valorizado, enfim. Então, muito cuidado com isso que a gente espera do outro, tanto em expectativa quanto em recompensa, porque não vai vir. E a gente vê muito profissional bom desistindo por causa disso. Não desistam por causa disso. E ficar com a cabeça tranquila, vale muito mais do que alguém te dizer que, olha, realmente era isso. Não, eu estou consciente que era isso que eu ia fazer. Foi bem feito e eu fiz o que eu tinha que fazer naquele local. Um outro medo que as pessoas têm muito, em fracassar é o ficar estagnado, não crescer na profissão. E olha que maravilha, tem uma notícia muito boa para dar para vocês. Consultor de alimentos 5K, não fique estagnado. Não fique estagnado, gente, porque o crescer na profissão só vai depender de vocês. E é muito difícil um consultor de alimentos ficar estagnado, a não ser que queira. Porque existem infinitas possibilidades. Sei por nós, a gente está sempre em movimento, criando algo, bolando algo. E nós temos dentro da consultoria de alimentos essa autonomia de crescer, de buscar algo mais, algo melhor, algo além do que eu já estou acostumado. Se não acontecer isso com a consultoria de alimentos, a culpa é só nossa. Não é de ninguém mais. Então, se eu estou estagnado sendo consultor de alimentos, é porque eu tenho que olhar um pouquinho mais para dentro e pensar onde que eu estou errando, o que eu estou deixando de fazer. Porque o mundo da consultoria é infinito. É diferente de, por exemplo, quando a gente trabalha em uma empresa e existem funções. Por exemplo, tu entrou como
controle de qualidade júnior, e aí tu foi promovido, aí tu foi para outro cargo, daqui a pouco qual é o próximo cargo? Diretor da empresa. Tu vai ser diretor da empresa? Muito difícil, mas muito difícil. Ou seja, tem um limitador. O que mais tu pode fazer? Tu pode dar um super resultado para aquela empresa e pedir um aumento. Pode. Pedir uma valorização em dinheiro, umas férias. Pode. Mas mais do que isso, vai chegar num limite. Com certeza vai. Já na consultoria, nem o céu é o limite. Nem o céu é o limite, gente. Vocês podem sim fazer o que vocês quiserem e só depende de vocês. Vocês são os seus próprios chefes. Isso é bom, muito bom. Claro que também é um pouquinho ruim às vezes, mas é maravilhoso nesse ponto de vista. E só depender de nós é a melhor coisa que a gente pode fazer e é o melhor entendimento para a vida que a gente pode ter. Porque aí a gente para de culpar o universo, para de culpar o outro e entende que as nossas ações é que vão destinar o nosso resultado ali na frente. E a gente aqui fala de consultoria de alimentos 5K, mas o K só depende de ti, pode ser 10K, 20K, 15K. O 5K é o mínimo que tu vai conseguir com a consultoria de alimentos. Então, olha, a gente não é contra quem trabalha em indústria, tem muita gente que gosta, nós temos muitos amigos que trabalham na indústria, amam o trabalho na indústria. Agora, quem tem medo de fracassar porque vai ficar estagnado ou não vai crescer na profissão, tem que pensar muito em trabalhar na indústria. Porque sim, isso é um fato de que nos limita muito, né? E na consultoria não. Na consultoria é um mundo de possibilidades, um mundo maravilhoso. Assim como tem gente que tem um medo, né? Tem a insegurança, na verdade, de não ter dinheiro. E aí a consultoria se torna um pouco instável para essa pessoa. E ter um emprego dentro de uma indústria, por exemplo, é mais estável, apesar de não ter estabilidade, não ter essa segurança real, porque tu pode ser demitido a qualquer momento. Mas querendo ou não, tu tá com o teu salário garantido, né? Diferente da consultoria, que talvez tu não tenha o mesmo valor todos os meses. Mas é um tipo de escolha e de perfil profissional de cada pessoa. Então, se pra ti o teu medo de fracassar financeiramente, de não ter uma estabilidade financeira é muito forte, tem que avaliar isso, né? Porque na consultoria tem meses que a gente tira X valor. Tem outros meses que é 2, 3 vezes esse X valor. E é muito instável, mas só depende de nós. Não depende de mais ninguém. Mas e o mercado? Não, gente, não tem isso. Só depende de nós irmos em busca de novos clientes, criarmos novas estratégias, novas possibilidades. Então, esse é um peso que tem que se colocar muito na ponta do lápis e está muito associado com o fracasso. E o mercado, muita gente usa como desculpa, né? Mas, por exemplo, a gente usou como a nosso favor. Pandemia chegou, meu Deus! Que maravilha pra gente! Para nós, que maravilha, desenvolvemos um produto específico para a pandemia. Nesse momento. O que é isso? Estar aberto para enxergar oportunidades. Então, o que é uma desculpa para alguns é uma oportunidade para outros. E o fracasso vai depender de como tu enxerga isso. Se tu enxerga tudo como uma desculpa, o fracasso vai vir. Se tu enxerga como uma oportunidade, tu vai pensar, opa, peraí. Bom, a pandemia tá rolando, eu trabalho no setor de alimentação, então eu tenho uma oportunidade aí. Então, gente, esse nosso mindset é o que gira em torno do nosso fracasso, né? Com certeza. Isso para tudo, né? Pra tudo. Não só para o profissional, mas para a vida pessoal a mesma coisa. Outro medo muito recorrente em profissionais da área de alimentos, principalmente para quem está se formando, é não ter oportunidade de trabalho. Gente, esse medo acaba aqui. Nós estamos falando de um dos maiores setores do mundo, que é o setor de alimentação. Todas as pessoas do mundo precisam se alimentar, todas. Não existe uma pessoa que não precise. Se essa pessoa precisa se alimentar, ela precisa consumir um alimento que foi manipulado, processado de alguma forma. Se ele precisa, nessa indústria, essa empresa precisa de um profissional de apoio em algum momento. E esse profissional será nós. Não existe falta de oportunidade no setor de alimentação. O que existe é a falta da nossa busca por essas oportunidades. É isso que acontece. A oportunidade, ela existe. É nós que temos que buscá-la. E aí vocês podem estar se perguntando, gurias, mas eu moro numa cidadezinha bem pequena. Tem 10 mil habitantes. Como que eu vou fazer isso aqui? Eu duvido que não tenha uma padaria. Eu duvido que não tenha um açougue. Duvido que não tenha um mercado, um restaurante, uma lancheria ou uma pizzaria. Podem ser poucos, sim, mas existem oportunidades. Sem contar na oportunidade do mundo online. Então, gente,
Não esperem que as oportunidades vá lá e batam na porta de vocês. Não é assim. Vocês é que tem que criar essas oportunidades. E um consultor 5K sabe muito, mas muito bem como criar essas oportunidades. E não se apavora quando as coisas ficam um pouquinho desestabilizadas. Vai em busca de uma nova oportunidade, vai fazer diferente para conseguir atingir o que ele quer, atingir a sua meta. Não, e aí falando de cidade pequena, nós somos de cidades muito pequenas no interior. E nós saímos para atender em grandes centros lá no início ainda, não foi nem proposital. Né? Ah, vou ir para tal lugar porque tem mais oportunidade. Não. E aí eu retornei na minha cidade há um tempo atrás, passeando, enfim, de férias. Dei uma entrevista na rádio e eu nunca vou me esquecer dessa entrevista porque muitas pessoas começaram a ligar, muitos empresários, muitas pessoas com dúvidas ligar para a rádio para tirar dúvida comigo. E aí uma pessoa que é consultora de alimentos, que reside na cidade, ela me contatou e disse o seguinte: eu queria conversar contigo porque eu moro há muito tempo aqui na cidade e o pessoal não valoriza a profissão, ninguém quer me contratar e eu desisti, eu tô indo até para outro segmento. Só que naquele mesmo dia, várias pessoas da cidade, empresários, entraram em contato comigo porque queriam meu serviço. E eu ainda disse, olha, eu não tenho condições, eu moro muito longe, não tenho como atender, a não ser que seja de forma remota. Ou seja, gente, pessoas, empresários daquela cidade estão precisando do serviço, estão querendo o serviço. Existe profissional na cidade e a profissional me diz que ninguém valoriza, que ninguém quer contratar. O que está acontecendo nesse caso? Não é falta de oportunidade, não é porque a cidade não quer, não tem essas oportunidades. É porque daqui um pouco não partiu dela buscar, mostrar valor no serviço, contratar essas empresas. Então, muitas vezes, essa crença tá na gente, não na cidade do interior que não tem oportunidade, gente. E essa crença pode vir ainda da infância e vocês nem saberem. Porque, por exemplo, pode ser que o pai ou a mãe tenha tentado muito em busca de um sonho, queria muito seguir um caminho e não conseguiu e desistiu. E aí vocês viram isso como o normal da vida. Se não deu certo, eu desisto porque meu pai fez assim, minha mãe fez assim. Mas isso não precisa acontecer com vocês. Vocês precisam entender que isso aconteceu com os pais de vocês. E isso está afetando sim uma crença hoje. E a gente tem que trabalhar para mudar, porque o fracasso só faz parte do processo até chegar ao sucesso. Simplesmente é isso o fracasso. Vocês precisam incorporar essa visão e entender que as oportunidades existem desde que vocês corram atrás delas. Isso aí. E nós temos um lema muito forte. Desistir não é uma opção. Não existe a possibilidade. Não tem. A gente pode mudar, reformular tudo. Desistir, mas jamais, gente. Jamais. Pensem que se vocês têm medo, vocês não vão atrás, vocês estão desistindo do quê? De vocês. De tudo que vocês lutaram em 4, 5, 6 anos de faculdade, gente. Então, esse fracasso que vocês tanto têm medo, tá dentro de vocês, né? Tá dentro. Nós, tanto eu quanto a Catarina, a gente teve inúmeras possibilidades de desistir. Inúmeras, que nem vem ao caso. Se a gente fosse contar, ia ser horas contando. Mas desistir não era uma opção. Mas porque a gente colocou que não era uma opção. Não foi o nosso pai que pegou lá na mão e disse, não desiste. Não, pelo contrário. Muitas vezes faltou esse apoio. E mesmo assim a gente não desistiu. Então, o fracasso, gente, só depende de nós. E também tem um detalhe que vocês têm que lembrar, né? Hoje vocês estão com medo de fracassar na consultoria. Mas de todo o passado, vocês já se formaram. Quantos não conseguiram chegar aqui? Quantos não conseguiram se formar? Vocês fracassaram lá em determinada disciplina na faculdade, rodou, fez de novo, passou, não desistiu. Chegou outra mais difícil, foi lá, estudou, batalhou, passou. Ou seja, gente, é só mais uma nova etapa, um novo degrauzinho, porque vocês já passaram por isso no passado e já conquistaram. Se vocês já se formaram, estão assistindo esse vídeo, vocês já são vitoriosos. Agora é um novo patamar. E é normal. Patamar melhor, né? Melhor. É a melhor fase. É muito melhor. E a gente vai crescendo patamares. Se não tiver medo, quer dizer que a gente não tá subindo o degrauzinho da vida. Então é normal, valorizem o que vocês já fizeram e onde vocês já chegaram. Um outro medo que, olha, as pessoas nos falam, que a gente tinha também, tá, no início. E esqueceu o que aprendeu. Gente, é muita informação na faculdade, como é que eu vou lembrar? Eu vou estar lá no meio daquele restaurante, esqueci o que preciso.
Primeira coisa que a gente tem que ter em mente. Ninguém lembra de tudo. Ninguém. Eu ando numa fase assim que se eu não anotar tudo, eu não lembro. E tá tudo certo. É muita informação, tanto na rede social quanto no conhecimento técnico, faz parte. Se tu esqueceu, o que tu vai fazer? Buscar novamente, pesquisar, estudar de novo e tá tudo certo. E não pense vocês que eu e a Caterine, a gente sabe tudo. A gente não sabe tudo, a gente não sabe muita coisa. Quando a gente precisa, a gente vai lá e busca. A gente vai lá e pesquisa, a gente vai lá no livro, liga pro professor, liga pra vigilância, a gente se informa. Agora, a gente não tentar ou não começar, porque eu tenho medo, vai que eu esqueço. Não, né, gente? Pelo amor de Deus. Sem contar que a gente não aprende tudo na faculdade, né? Aliás, quase nada. O que a gente sabe hoje, o que a gente teve na faculdade, do que a gente sabe hoje, é só uma partezinha bem pequena. Claro que a faculdade é importante, a gente nunca vai desmerecer, porque a faculdade é a nossa base. Existem conceitos básicos que a gente aprendeu lá, que a gente não usa no dia a dia. Não usa diretamente. Por exemplo, conceitos de microbiologia de alimentos. No dia a dia, na prática, não se usa, mas aquilo está intrínseco e nos faz saber como lidar com uma determinada situação na prática. Então, a maioria das coisas a gente vai aprendendo com a experiência. Então, não tenham esse medo de esquecer. Vocês jamais vão esquecer. Isso está dentro de nós e aos poucos a gente vai melhorando esse conhecimento com a experiência prática. Para vocês terem uma ideia disso que a Caterine comentou, no início, quando a gente começou, bem inicinho, era tipo 2 meses de consultoria, assim, eu comecei a fazer parte de um projeto que neste projeto tinha uma consultora muito antiga. Ela era muito mais velha, ela tinha tipo 60 anos e eu tinha 19, 20 anos, não me lembro quanto que eu tinha naquela época. E eu me lembro que eu só olhava, eu acompanhava ela e eu ficava, gente do céu, como que eu vou trabalhar na consultoria? Como é que eu vou lembrar tudo que ela lembra? Porque era planilha, era checklist, era não conformidade, era isso, era aquilo. Eu dizia, senhora, não sei se é isso pra mim. Porque eu não vou lembrar, vai chegar, eu vou estar lá sozinha, eu não vou saber o que fazer. E foi aos poucos que eu fui vendo que o negócio não é bem assim. Que eu fui aprendendo, eu fui vendo que aquilo fazia parte do dia a dia. Eu acabava lembrando e tudo eram etapinhas. É como se nós estivéssemos subindo as escadinhas, sabe? Primeira escadinha da não conformidade, segunda escadinha da planilha, segunda... São várias escadinhas que a gente vai subindo até que a gente sobe lá em cima. E a gente pensa, cheguei no topo, sei tudo. Não, tem mais outras escadinhas e assim é sempre. E acontece também da gente, sem querer, usar os conhecimentos que a gente aprendeu lá na faculdade e nem se dá por conta. Fica tão enraizado que no dia a dia a gente vai resolvendo problemas, vai pensando em soluções diferentes, que a gente não pensa que é uma coisa vinculada à outra. Por exemplo, a gente vai conversar com alguém que diz que o produto está mofado e que tem esse problema. Tu não vai lembrar que existe teorias de micro-organismos e isso e aquilo. O nome da bactéria. Não é isso. Mas tu vai saber resolver? Tu vai saber dizer para ele o que pode ser feito? Isso é base. Isso vocês não vão esquecer. Muito pelo contrário, vocês vão ter muito mais com a prática do dia a dia. Não, e tem mais, gente. Parem de achar que vai chegar um momento em que vocês vão estar prontos e que aquele momento é um momento que não vai ter o fracasso. Isso não existe. Não existe. Nós estamos há quase 8 anos. Já chegou, a gente já passou por essas etapinhas iniciais? Óbvio. São 8 anos. Só que nós temos novas etapas, outros desafios, outros medos, outras possibilidades de fracasso. Isso nunca vai acabar. Nunca. Né? Então, às vezes as pessoas dizem, mas eu não tô pronto ainda. Aí eu pergunto, mas e quando é que tu vai estar pronto? Me explica qual que é o momento de estar pronto. Quando eu souber mais. Mas tu já fez uma faculdade. Quando que tu vai saber mais? Né? Então, gente, a prática é que vai eliminar esse fracasso, esse medo de fracassar, né? Esse fracasso da tua mente, da tua vida. Não, e tem gente que fica empurrando tanto com a barriga que acaba fazendo mestrado, doutorado, pós-doutorado, especialização daqui, especialização dali, com um intrínseco muito pesado de que eu não sou capaz, por isso eu tenho que estudar mais e mais e mais. Claro que a gente não vai generalizar, dizer que todos os profissionais fazem por isso. Não, óbvio que não. Existem inúmeras pesquisas muito boas que nos ajudam, que são úteis aí para toda a nossa população.
Mas a gente sabe que sim, eu tive colegas que fizeram isso. Simplesmente foram para a área acadêmica porque era a opção que tinha naquele momento. Mas não era. Não era. Existiam possibilidades. A gente é que achou a mais fácil. E às vezes a mais fácil não é o que vai nos satisfazer. Não é. Gente, a nossa possibilidade, minha e da Caterine, da consultoria, não era mais fácil. Com certeza. Não era. A gente precisou enfrentar vários monstrinhos, várias dificuldades. A gente ouviu no início muita gente dizendo que não ia dar certo, que nós éramos imaturas, que não era um mercado promissor, enfim, uma série que ninguém ia contratar. Imagina, consultoria de alimentos, que bobagem, isso ninguém faz. A gente ouviu muito isso, não era o caminho mais fácil. Mas nós sabíamos o que a gente queria. O que nós queríamos? Que por acaso é a mesma coisa. Liberdade, e não tô falando só financeira, liberdade de agenda. A gente queria poder estar na praia e ao mesmo tempo trabalhando. A gente queria ter a nossa liberdade financeira sem precisar estar naquele lugar o tempo inteiro. Então nós unimos isso e nós pensamos, não, peraí, se a gente quer isso, a gente não pode fazer isso, nós vamos ter que ir para esse caminho. Ah, mas é mais difícil, beleza? Porque a gente quer chegar lá. Quem disse que ia ser fácil, né? E não é, gente. Um dia a gente vai bater um papo, quem sabe, pessoalmente, pra falar, né, de o quanto foi difícil. Mas o que a gente quer mostrar pra vocês é que o fracasso, ele sempre existiu na nossa vida. Sempre. Mas a gente nunca viu ele como fracasso, a gente viu como uma oportunidade. Isso aí. E sempre tem, né, aquelas pessoas que optam pelo mais fácil. Se a gente for fazer um percentual da população, é muito maior. Talvez as pessoas que optam pelo mais fácil seja aí 95%, 97% da população mundial. 3%, no máximo 5%, são pessoas que vão atrás do diferente, que estão dispostas a fazer algo a mais, algo mais complexo e, consequentemente, atingir um resultado melhor do que aqueles 95%, 97% que ficaram fazendo mais fácil. Então, se vocês querem sim sair dessa média, se vocês querem sim se desenvolver mais, se ter resultados diferentes, ser um consultor 5K, sim, vocês precisam fazer coisas que são mais difíceis e enfrentar o fracasso como só uma etapinha para ser cumprido e chegar no próximo nível. E fracassar não é uma opção. Não é. É só um pontinho que tá ali.